É importante nós deixarmos claro que uma coisa é sensibilização, outra é alergia, é doença. Então não é porque você é sensibilizado que você está desenvolvendo a doença. Por isso que, nesse caso, nós precisamos acreditar no seu relato, nós entendemos que você realmente está falando a verdade, que quando você consome alimentos à base de camarão você passa mal, então levando, corroborando aquilo que já é falado já há bastante tempo, que o exame padrão ouro para o diagnóstico de alergias alimentares não é exame de sangue, não é teste alérgico, e sim o teste da provocação, que, bem da verdade, pode chegar na provocação oral, tá? O teste da provocação oral, TPO. Você começa com a provocação na derme do paciente, com um prick teste, com um teste intradérmico, e depois, então, você evolui para provocação oral. Então, esse é o exame mais fidedigno. Só que a provocação oral, ela só pode ser feita, o teste de provocação como um todo, só pode ser feito em unidade hospitalar ou clínicas de alta complexidade, supervisionado por alergista e equipe multidisciplinar, um intensivista e também numa unidade de terapia intensiva. Porque caso o paciente venha desenvolver uma reação alérgica, existe todo o material necessário para que o paciente ele possa se manter vivo. A reação alérgica anafilática é reação grave, a alergia alimentar é coisa séria, coisa grave. A gente não deve subestimar um paciente com alergia alimentar, porque aquele paciente com alergia alimentar ele pode agravar o seu quadro clínico muito rapidamente. Então, a nossa indicação é que você sempre busque seu médico alergista e ele possa, então, fazer esse diagnóstico. Agora, só complementando aqui, lembrando que eu falei sobre o Imunocap Isaac, né, sobre o exame de sangue, aí já é específica, utilizando o método Imunocap, bem da verdade, não ver a sensibilização, que nesse caso não viu essa sensibilização, não conseguiu ver essa sensibilização, então não dá para descartar que o paciente tem alergia, porque o exame padrão ouro é teste de provocação oral. Mas eu acabei me perdendo aqui, eu vou tentar explicar para vocês. Mas valeria a pena, conversando com o seu médico, de fazer um componente do camarão chamado tropomiosina. Porque muitas das vezes o que o paciente é alérgico a esse componente do camarão, e quando você dosa a proteína inteira do camarão, você às vezes não consegue fazer o diagnóstico adequado do componente tropomiosina. E esse componente tropomiosina, você pode ser sensibilizado pelo ácaro. O ácaro da nossa casa, ele tem essa mesma proteína do camarão. Então, às vezes, pessoas que não comem camarão, pessoas que até por questões religiosas não comem o camarão, como os judeus ultra-ortodoxos, porque eles não comem nenhum alimento que limpa o mundo, esses alimentos são considerados imundos, então eles acabam não se alimentando de alimentos de animais, perdão, que limpam o mundo, né? Como porco, como camarão, como mexilhão, como vários outros tipos de animais, porque, por exemplo, os crustáceos, eles se alimentam por filtração. No que eles se alimentam por filtração, eles agregam todos os tipos de impureza na sua constituição, e aquelas impurezas então são eliminadas aos poucos. Eles vão limpando o planeta. Então, quando a gente come um alimento desse, se não for numa água bem limpinha, a gente acaba ingerindo também aquelas impurezas que foram absorvidas pelos crustáceos, né? Então, por isso que os judeus ultra-ortodoxos não fazem uso desses alimentos. Mas, ao mesmo tempo, isso não tira a possibilidade de um judeu ultra-ortodoxo ele não desenvolver alergia ao camarão, porque ele foi previamente sensibilizado a um componente desse camarão, tropomiosina, que também está contido no ácaro. Então, nesse caso, pessoas às vezes que se sensibilizam, elas só de cheirarem o camarão, só de tocarem de forma infortuita o camarão, elas podem desenvolver uma reação alérgica e muitas das vezes grave, né? Teve até um caso recente de um judeu ultra-ortodoxo que foi levado, se não me engano, no Rio de Janeiro, que foi levado às pressas por causa dessa situação, junto com o camarão, tá bom? Então precisamos estar sempre de olho e precisamos sempre melhorar nossos conhecimentos, porque conhecimento salva vidas, né? A minha filha tem urticária crônica e a médica está investigando se é alguma alergia alimentar. Ela pediu vários exames de sangue, incluindo um tal de SAC. Esse exame é realmente útil para a urticária crônica e se o resultado der positivo para algo, significa que ela tem que parar de comer?
Eu acho bem interessante o exame, o Imunocap-Isaac, né? Que é um exame que faz um painel alérgico ampliado. Ele vai avaliar vários tipos de alérgenos que porventura você seja alérgico. Eu acho bem interessante esse exame, principalmente quando você não tem um diagnóstico, né? Agora, entenda que a urticária ela é dividida em dois tipos: a urticária aguda, com até 6 semanas de evolução, e a urticária crônica, com mais de 6 semanas de evolução. A urticária crônica é subdividida em mais três tipos: é induzida ao frio, ao calor, à temperatura, à vibração, ao tato, à atividade física, a infecções, ou seja, qualquer coisa que aumente o metabolismo ou que entre em contato com o seu corpo. A urticária crônica é idiopática, sem causa definida, que você tenta investigar vários tipos de fatores que estejam causando aquela urticária. E a urticária crônica espontânea, e dentre a urticária crônica espontânea a gente tem três tipos, subtipos, né? A urticária crônica espontânea alérgica, autoalérgica e autoimune. Então, no caso da urticária crônica espontânea alérgica, o exame Imunocap-Isaac, ele seria um exame que nos daria uma luz, uma possibilidade de você fazer uma correlação de um alimento com aquela urticária. Mas entenda que mesmo nesse exame, que é um exame muito moderno, é um exame bastante fidedigno, ele vai nos dar sensibilização. Ele não nos vai dar, por assim dizer, se o paciente ele tem alergia ou não. Ele vai nos mostrar se o paciente é sensível ou não àquele alimento. Você saber se o paciente é alérgico ou não àquele alimento, aí já são outros